Adiante então com o seu ataque destrutivo e o objetivo era causar um terremoto geopolítico no Oriente Médio e no mundo. E o objetivo era causar um terremoto geopolítico no Oriente Médio e no mundo. E com isso ter a mobilização dos países árabes numa grande revolta massificada do mundo islâmico a favor da causa palestina e a favor do Hamas. A primeira parte, o Hamas foi bem sucedido, ele causou um terremoto geopolítico que teve repercussões no mundo inteiro. A segunda parte, ele não conseguiu. Nós não tivemos grandes mobilizações, revoltas, revoluções dos países árabes, do mundo islâmico, do mundo árabe como um todo, defendendo. Eu vou falar disso mais pra frente, mas é importante entender que o que o Hamas imaginava que pudesse acontecer, não aconteceu de um dos lados, que era muito importante para ele. É lógico que essa não é a única razão da causa do ataque, mas ela é uma razão muito importante, porque tem um timing, um tempo ali sincronizado com coisas muito relevantes que iriam alterar o Oriente Médio e um ataque dessa proporção. Então isso nos leva a crer, a entender a relevância desse fator, por isso que eu estou ressaltando ele aqui. Agora que eu já expliquei a razão, vamos então para as consequências do ataque. Eu não vou narrar fato por fato, cada detalhe do que aconteceu. Tem outros vídeos aqui, inclusive no canal, todo mundo sabe bastante de como foi esse ataque, tem live, tem um monte de coisa. Mas eu quero ajudar a esclarecer as consequências de cada parte do ataque e dos acontecimentos. A primeira consequência grave ou devastadora foi que, pela primeira vez em tempos mais recentes, Israel voltou a sentir um medo existencial. O povo de Israel, o povo judaico, a história do Estado de Israel nasceu, fundamentos, alicerces dessa história tão conectadas com ameaças existenciais, com medo de extinção, de extermínio. E isso, até os últimos tempos, ou dos últimos tempos para cá, já não estava mais presente, né? A superioridade militar de Israel, avanços tecnológicos, os aliados com os americanos, uma série de condições e a supremacia das vitórias que Israel obteve também no confronto com seus inimigos, foram dando para Israel uma segurança, um conforto, e as coisas foram se normalizando. Sim, existia Hamas, existia Hezbollah, existia choques assimétricos e indiretos, mas não como uma ameaça existencial, capaz de destruir o Estado, perseguir e matar todo mundo. E o ataque reativou essa sensação, porque proporcionalmente o ataque ele é muito gigantesco, só não é maior do que aconteceu no Holocausto. Eu não vou me estender mais, o que é esse medo existencial, tem muitos vídeos aqui no canal, inclusive no Geopolítica de Israel, que eu falo um pouco dessas questões, mas a ideia importante aqui é entender que essa sensação antiga que voltou, ela moldou as escolhas estratégicas, políticas do governo de Israel e da sociedade israelense. Tudo que Israel vai fazer dali para frente é sobre essa ótica, sobre a lógica de estar lidando com uma ameaça existencial, estar correndo o risco de ser pego de surpresa, de poder ser exterminado. Pra vocês terem uma ideia, nas primeiras horas, logo depois do ataque, a cúpula do governo israelense estava tão chocada como o resto do país inteiro, que eles imaginaram, ou se comunicaram com aliados, dizendo que se viesse um ataque do norte do Hezbollah da mesma maneira, eles não tinham certeza de qual seria o resultado da guerra, e a existência do Estado de Israel poderia estar em jogo. Isso porque naquele momento não se tinha compreensão, como que aconteceu, da onde veio, quantos são, como que isso está acontecendo deste jeito. Talvez uma coisa ainda mais importante era o fato de que ali ficava em xeque ou questionado, mas como que aconteceu algo assim? E os serviços de inteligência, e o Mossad, e as nossas forças armadas tão competentes. A história da sobrevivência de Israel, ela sempre esteve baseada no sucesso, no êxito, tanto das forças armadas, da IDF, as forças de defesa de Israel, como do Mossad, um dos melhores serviços de inteligência do mundo. Então como que eles falharam tão grande? E isso colocou em questionamento tudo. Se nós não temos um exército, não temos inteligência, como é que nós vamos conseguir dar conta de lidar com esse inimigo? E se vier um ataque do norte, do Hezbollah também, nós estamos totalmente vendidos, tudo pode ser uma surpresa, a gente não tem mais capacidade. É como se Israel tivesse sentido por alguns momentos que perdeu a sua capacidade de defesa. E o resto da história que eu vou continuar contando aqui para vocês em grande parte como que essas instituições, o exército, as forças armadas e o serviço de inteligência tentaram recuperar o seu prestígio e restabelecer a capacidade dissuasória de Israel. Então muito vai se movimentar em cima disso, uma espécie de uma redenção, uma tentativa de recuperar o terreno perdido. Isso nos leva então às próximas consequências da história. Assim que Israel percebeu que o Hezbollah não estaria fazendo a mesma coisa que o Hamas fez, só que pelo norte, ainda assim Israel evacuou 60 mil pessoas do norte do país, porque o Hezbollah iniciou ataques de mísseis e foguetes. Então Israel, por precaução, tomou uma reação que talvez não fosse feita se não tivesse acontecido um ataque do Hamas daquele jeito. Israel foi lá e agiu dessa outra maneira. Mas então, superada essa questão de que o Hezbollah não iria invadir pelo norte, Israel partiu para os dois primeiros objetivos.
exércitos entrar em Gaza para eliminar o inimigo, o Hamas, e recuperar os reféns. Óbvio que uma operação dessa natureza, né, um conflito urbano, assimétrico, contra uma organização terrorista que usa civis como escudo humano, que domina na base da força toda a população de Gaza, que construiu centenas de quilômetros de túneis, tem todo um arsenal preparado para esse confronto. Israel sabia que essa operação não ia ser fácil, ia trazer custos muito altos para a população de Gaza, para a reputação internacional israelense e riscos altos para os soldados, para os militares israelenses. Ao longo da história, Israel sempre teve consciência sobre o tipo de inimigo que enfrenta e, por isso, sempre trabalhou com a ideia de intervalo de legitimidade, operações rápidas, curtas, até que a pressão e a reputação comece a aumentar, a pressão internacional e a reputação de Israel comece a ser abalada demais. Mas, nesse momento, contra o Hamas, isso não foi levado tanto em consideração, porque tinha a ameaça existencial, o medo, a revolta, a necessidade de recuperar os reféns. Então, naquele momento em Gaza, Israel não trabalhou com isso, mas logo depois, com o desenrolar do tempo e agora com o confronto com o Hezbollah, Israel já está incorporando isso mais. Também porque a reputação já foi abalada, os custos já foram altos, então não dá mais para manter o mesmo tipo de operação disposta a qualquer coisa como foi com o Hamas, que era o que era necessário naquele momento. A campanha em Gaza, ela teve vários fatores relevantes que foram apresentados, ou percebidos. Um deles, e assim muito surpreendente do ponto de vista militar, são as centenas de quilômetros de túneis do Hamas. A sofisticação, complexidade, profundidade, tamanho de alguns desses túneis. Ninguém tinha completa noção, se tinha visto imagens dessas coisas. E isso foi revelado. A segunda, também muito chocante, que era a relação do Hamas com a agência da ONU de refugiados. Algo que Israel falava e outros achavam estranho, mas ficou comprovado como que a ONU e o Hamas trabalhavam juntos em muitos momentos. Outro grande custo foi o custo humanitário para os palestinos, as incursões terrestres em Rafah e os bombardeios e a natureza do conflito e o tipo do inimigo, como ele lutava, gerou uma grande destruição e um custo humanitário em Gaza. E talvez uma outra parte importante também, mas não ainda decisiva, foi a destruição paulatina do Hamas, mas não total, mas vem se destruindo, ainda não está completamente eliminado, mas as vitórias por parte de Israel são grandes. Uma outra parte importante é a questão dos reféns, e essa é muito surpreendente, talvez não tenha uma história de um conflito assim moderno, com tantos reféns. Nós tivemos na Nigéria, quando sequestraram, o mundo inteiro se comoveu, e agora o sequestro de mais de 200, por volta de 250 reféns. E uma parte deles morreu, outra parte, operações de inteligência militares israelenses surpreendentes conseguiram resgatar alguns deles. Outros foram libertados com negociações de acordos entre os dois lados. E por fim, a estimativa mostra que por volta de 100 reféns ainda estão em cativeiro, ainda Hamas mantém eles presos ou nos túneis ou escondidos em outros lugares, mas acredita-se que talvez 1/3 desses 100 já estejam mortos. Infelizmente, talvez uma das outras consequências mais graves foi a imagem e a reputação de Israel e também o crescente antissemitismo que surgiu desse conflito todo. Claro que, como eu disse, a guerra e a situação e o contexto do que estava colocado ali era muito difícil, e existe uma ênfase, uma atenção desproporcional a tudo que acontece nesse conflito se comparado com outros grandes conflitos. A gente olhar para a própria guerra da Ucrânia, onde você tem um número de pessoas civis mortos pelos russos gigantesco, e não produziu essa comoção, essa mobilização, e isso ficou evidente por questões ideológicas, por ranços, preconceitos, que também contribuíram para o aumento do antissemitismo em níveis jamais vistos, assim, extremamente preocupantes no mundo inteiro. Curiosamente, os impactos geopolíticos mais impactantes não aconteceram nem em Gaza e nem com Hamas, mas sim em outros lugares e com outros atores, outros países, outras organizações. O ataque do Hamas, ele revelou uma rede conectada e poderosa, jogou luz sobre uma aliança que existia entre o Irã e uma série de organizações e suas proxies, chamada de Eixo da Resistência, onde você tinha o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, milícias xiitas no Iraque, presença na Síria. Todos esses grupos apareceram, se apresentaram, e o mundo começou a prestar atenção neles. Israel teve que começar a lidar com todos eles, porque ficou claro que a ação do Hamas não era uma ação isolada, mas estava conectada com este grande guarda-chuva do Irã, com encontros entre membros do Hamas antes para planejar isso, Hezbollah presente, Guarda Revolucionária Iraniana e assim por diante. E claro, então, dado esse contexto, Israel contra-atacou os Houthis no Iêmen, trocou mísseis e fogo com o Hezbollah no norte e continuou lidando com Hamas. E aí chegamos então quando essa história muda de figura. Isso é em abril deste ano de 2024. Em um desses ataques, no começo de abril, Israel atacou uma base da Guarda Revolucionária Iraniana na Síria.
e vários comandantes iranianos morreram e outros ali. Só que, além disso, esta base ela era um anexo da embaixada do Irã na Síria, e isso provocou uma necessidade, uma vontade de retaliação por parte dos ayatollahs no Irã, que decidiram então pela primeira vez atacar diretamente Israel. Até então, o choque entre Israel e o Irã era sempre indireto, por meio de outras organizações, e dessa vez o Irã decidiu atacar. Lançou centenas de drones e dezenas de mísseis cruzeiros contra Israel. A terrível vingança do Irã, ela lançou as bases para o que nós estamos assistindo agora e todas as consequências que estão colocadas nesse momento, um ano depois do ataque do Hamas. A primeira consequência desse ataque foi que os Estados Unidos acabou construindo uma rede de alianças de proteção a Israel. E vejam que interessante, contava com nada mais, nada menos do que países árabes, inclusive a Jordânia e a Arábia Saudita. Com isso, então, os Estados Unidos conseguiu unificar ou criar uma aliança anti-Irã. Esses países, inclusive, ajudaram a abater os drones iranianos que iam em direção a Israel. E isso também, né, essa situação, ela acabou de derrubar o sonho do Hamas de que teria uma revolta árabe em favor dos palestinos e em favor do que estava acontecendo em Gaza. Ao contrário, isso consolidou de que os países árabes estavam do lado de Israel, pelo menos de muitas maneiras, para lidar com o Irã e lidar com o eixo da resistência e todas essas associações ou organizações afiliadas ao Irã. A segunda consequência foi ainda mais importante, porque o ataque do Irã, ele não causou nenhuma destruição em Israel e assim, as consequências para Israel foram pequenas, dada a coalizão, a aliança anti-Irã que os Estados Unidos construiu, o sistema de defesa israelense. E isso também revelou que o Irã, na verdade, não era capaz de defender os seus aliados também e que sequer tinha os meios. A capacidade de ataque iraniana não era aquilo que se imaginava. Ele se expôs, ele mostrou a verdade sobre o que ele era. E isso, óbvio, fez Israel enxergar as coisas de um outro jeito e sentir cheiro de sangue na água. Alguns meses depois, então, Israel vem para contraofensiva. E aí são operações impressionantes, um sucesso assim jamais imaginado que pudesse ser. Primeiro, Israel consegue matar o líder do Hamas, que estava no Irã, para a posse do presidente iraniano, baseado num prédio da Guarda Revolucionária Iraniana. E surpreendente. Depois Israel também vai atacar um líder do Hezbollah no Líbano, bem sucedido, também o elimina. Logo depois desse ataque, o Irã ameaçou retaliar, vou retaliar, o mundo inteiro ficou esperando, vai ter retaliação, não vai ter. A Rússia até falou não retalia, o Irã ficou falando, mas não fez nada. Israel teve certeza que o Irã não tinha os meios, a disposição, ou a capacidade, ou a vontade de entrar numa briga e partiu para cima mais uma vez. E aí fez ataques surpreendentes, cinematográficos, assim, coisas jamais imaginadas. E a primeira delas é o ataque dos pagers e walkie-talkies que explodiram, matando e ferindo uma série de membros e terroristas do Hezbollah. Depois Israel fez vários ataques estratégicos, cirúrgicos, para destruir estoques de armas, bases do Hezbollah localizadas dentro do Líbano. Ataques muito precisos que alguns acreditam que tenha sido capaz de eliminar metade de todo o arsenal do Hezbollah. E por fim, a morte do líder do Hezbollah há mais de 30 anos, o Hassan Nasrallah, num ataque também surpreendente, porque ele estava colocado num bunker. Israel conseguiu localizá-lo e destruir, e todos que estavam com ele, ou seja, a liderança toda do Hezbollah abalada, os seus membros feridos, machucados e paranoicos com medo, o seu arsenal sendo dizimado, e o Irã sem reagir até então. A eliminação do líder abriu espaço para Israel então seguir com o seu plano de segurança e defesa do seu território, porque o Hezbollah continuava lançando mísseis e foguetes contra Israel, e os 60 mil habitantes de Israel, da população, continuavam deslocados das suas casas na fronteira. E aí Israel partiu para uma operação com incursões terrestres para destruir os túneis e eliminar um possível plano que o Hezbollah estava planejando de repetir um ataque do Hamas invadindo com terroristas dentro do território israelense para sequestrar e matar israelenses. Bom, aí depois de todas essas ofensivas israelenses, aí o Irã decidiu então que ele deveria e iria responder. E aí ele fez um ataque dessa vez com mísseis balísticos, que são os mísseis mais poderosos, com maior alcance, e aqueles que carregam supostamente ou tecnicamente uma ogiva nuclear, uma bomba atômica. O Irã não tem, mas são os mesmos tipos de armas que carregariam. E foram mais de 180 mísseis lançados contra Israel, num intervalo de tempo muito mais curto do que o ataque anterior de abril, ou seja, muito mais perigoso. Mas o ataque do Irã também não foi bem sucedido. A defesa aérea israelense foi capaz de abater, a aliança anti-Irã colocada pelos americanos de novo foi trazida para operar, e aí Jordânia ajudou, Estados Unidos ajudou, outros países trabalharam em conjunto para evitar que o ataque fosse bem sucedido. E o Irã, nessa tentativa, queria mostrar que ele conseguia restabelecer a sua capacidade dissuasória, ou seja, não mexa comigo, porque eu vou retaliar.
retaliar vai ser custoso para você, mas não foi. E aí então Israel percebeu que tem uma vantagem, uma superioridade muito maior e que essa é uma grande janela de oportunidade para eliminar os seus inimigos de uma vez por todas. Está evidente que a resposta de Israel a esse ataque iraniano, que foi mais sério do que o anterior, vai ser maior do que a resposta que Israel deu da outra vez, que foi uma resposta simbólica, tímida, para não manter a escalada. Só que dessa vez Israel deve retaliar muito mais forte. Até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, Israel ainda não respondeu. Mas se esse ataque vier antes desse vídeo ir ao ar, só vai provar o que eu estou explicando para vocês. A percepção de Israel, o enfraquecimento e a mudança do equilíbrio de poder. Porque há um ano atrás, Israel estava talvez na sua posição mais vulnerável de muitas décadas. E um ano depois, o jogo está virando. Dependendo de como for esse ataque, o tabuleiro geopolítico do Oriente Médio pode mudar completamente. Eu tenho dito para vocês que o Irã se tornou uma força em ascensão depois do 11 de setembro, depois da invasão americana ao Iraque, e ele vem se consolidando, crescendo e se fortalecendo. E talvez agora ele tenha chegado no seu ponto máximo para daqui em diante começar a entrar numa descendente que pode ser muito rápida e muito surpreendente. Para finalizar essa primeira parte, temos que concluir que sim, o Hamas conseguiu o terremoto que ele queria, mas não do jeito que ele queria, não para onde ele queria que esse terremoto causasse, o abalo que ele queria que causasse. O terremoto acabou causando outros abalos. Agora eu quero falar com vocês sobre cada um dos atores em separado. Qual é o status, o que está acontecendo, para onde eles vão, o que é o plano deles daqui para frente. Vamos começar pelo Hamas. Como eu já expliquei para vocês, o Hamas ele fez esse ataque porque ele estava numa situação difícil, assim, ele não tinha mais atenção, ele não conseguia apoio de ninguém, ele estava meio que ali num canto sem chamar a atenção. E aí ele resolveu dar um all-in. Mas isso também não vai se pagar. Na verdade, o Hamas não conseguiu a comoção e a mobilização que ele esperava, nem mesmo dos seus parceiros mais próximos. Isso acontece basicamente por duas razões. A primeira delas é que, contrário do que o Hamas acha, os países árabes, eles não são tão simpatizantes dele. Muito pelo contrário. Muitos dos países, dos governos árabes, não gostam e temem que o Hamas é um problema. O Hamas, na verdade, ele é um filho, uma continuação, um braço da Irmandade Muçulmana do Egito, que já tentou incentivar uma série de golpes e revoluções em vários dos países da região, traz uma ideologia fundamentalista, fanática, radical, e tudo isso é um receio para os países árabes que não querem mais esse tipo de problema. Estão combatendo a questão do fundamentalismo islâmico, que ameaça a sua própria existência há algum tempo já. Além da percepção dos estados, nós temos a percepção das pessoas. E no começo, logo depois, a gente viu alguns sinais de que teríamos protestos nas ruas da Jordânia, Egito, Arábia Saudita, em favor dos palestinos, mas isso não durou, porque a população do mundo árabe, depois da Primavera Árabe, está cansada, descrente e preocupada, e se mostrou preocupada que, na verdade, talvez ordem seja mais importante do que ativismos e defender ou brigar por outras coisas, porque não podemos esquecer que uma das consequências da Primavera Árabe foram guerras civis extremamente destrutivas para vários países e muita instabilidade, que até hoje não foi resolvido. Então, as populações, a opinião pública árabe, ela está cética quanto à ideia de que revoltas, mobilizações, vai produzir alguma coisa positiva. O segundo fator por que o Hamas não conseguiu mobilizar, ter uma revolução, uma simpatia de todos, é porque o Hamas ele é uma figura estranha dentro do eixo da resistência. O Irã e todos os seus afiliados e organizações parceiras são todos xiitas. Só o Hamas é sunita. Então ele está deslocado naquele lugar. Inclusive, durante a guerra civil na Síria, nem talvez todo mundo saiba disso, mas o Hamas rompeu com o Irã e lutou contra o Hezbollah. Ele estava do lado dos sunitas na Síria, ele estava lutando do outro lado. Só depois que a situação na Síria vai meio que se apaziguar, e aí o Hamas então volta debaixo do guarda-chuva do Irã. Mas isso não foi embora, ele é diferente. A causa palestina, eles não são persas, é uma outra briga, por mais que o Irã tente usar isso a seu favor, ou use o Hamas como uma ferramenta para criar problemas para Israel, a conexão, a ligação desses dois grupos não é como as pessoas imaginam. Para piorar essa situação toda, a governança do Hamas na faixa de Gaza foi muito abalada e o seu líder, que morava fora de Gaza, também foi morto. E aí quem assumiu a liderança do grupo foi o Sinwar, que é o arquiteto do ataque do 7 de outubro, que está enterrado, escondido em algum dos túneis com vários reféns tentando sobreviver e fugindo das tropas israelenses. Mas nem tudo está perdido por Hamas, principalmente porque com a ofensiva israelense focando no Hezbollah, talvez isso dê espaço para o Hamas se reorganizar de alguma maneira e também explorar mais ainda, ou melhor, a comoção internacional com a tragédia humanitária em Gaza. E aqui também se encontra uma das principais diferenças entre o Hamas e o Hezbollah. Apesar do Hamas ser menos poderoso, controlar um território menor, ter menos mísseis,
mísseis e armas, ele ainda argumenta, usa uma narrativa que tem sintonia com o seu povo, né, com os palestinos. Ele diz que ele quer criar um Estado para os palestinos, quer expulsar, exterminar, acabar com Israel. Então ele vende alguma coisa que uma parcela dos palestinos é um sonho. Claro, nem todos, mas muitos acreditam que o único jeito de ter isso é com o Hamas. Então ele tem este apelo, e ele é um grupo local ali lidando com um problema que existe. Existe um problema entre os palestinos e os israelenses, existe discussão de ocupação, de terra, disputa territorial, assentamento. Então ele consegue extrair alguma legitimidade da sua causa com esse discurso, porque ele está envolvido num contexto mais óbvio, né, e numa realidade mais complicada dos palestinos. Já o Hezbollah, não. Ele está num país consolidado, formatado, e o Hezbollah é muito mais um problema para o Líbano do que uma solução para os libaneses. O Hamas se vende como uma solução para os palestinos e não como um problema. E os palestinos compram. Para os libaneses comprar a ideia de que o Hezbollah é a solução do Líbano não faz sentido algum, mesmo que o Hezbollah seja mais poderoso, mais bem armado. Então essa distinção aí de narrativa, de contexto, facilita com que o Hamas possa ter uma sobrevida. Já que eu comparei com o Hezbollah, então vamos para o nosso próximo ator, que é o Hezbollah. E o Hezbollah, ele é o que sai perdendo, assim, é o que mais sai perdendo, talvez, dessa história toda, das consequências do ataque de 7 de outubro. Porque ele era a organização terrorista mais poderosa, mais bem armada, mais bem equipada, com mais capacidade e experiência em combate, principalmente depois da guerra da Síria. E ele sai totalmente debilitado, suas lideranças dizimadas, membros feridos, o seu arsenal diminuído pela metade, Israel na ofensiva, o Irã mostrando que não consegue proteger o Hezbollah. E o Hezbollah tinha um papel muito importante porque ele, na verdade, é um braço do Irã dissuasório. Ele é um tentáculo que o Irã guarda ali uma situação de ter um problema mais grave com Israel. Então nem o próprio Hezbollah está partindo para uma guerra total, porque o Irã vai ficar desfalcado se não tiver esse arsenal colocado ali perto de Israel, por menor que ele esteja ficando a cada dia e por maior que sejam as vitórias israelenses. E aquilo que eu expliquei também, dentro do Líbano, o Hezbollah, ele não é visto com bons olhos. Se de repente o Hezbollah deixar de existir ou ficar muito fraco, ficar desarmado, o Líbano vai gostar. Isso pode ser uma das soluções para o país. E não é impensável achar que a própria situação desse contexto novo com o Hezbollah faça o Líbano tomar uma ação mais dura e transformar o Hezbollah numa história do passado. Voltando ao campo de batalha, os poucos que restaram do grupo, né, dos terroristas do Hezbollah, vão ter que enfrentar uma invasão terrestre israelense e sem o apoio do seu grande patrono, o Irã, porque ele já retaliou e falou que acabou, seu ataque terminou. E daqui para frente a situação provavelmente vai ser direto com Israel, se o Irã decidir retaliar, quando Israel atacar. Antes de falar do chefão, né, o Irã, temos que falar de um grupo menor que talvez não tenha saído perdendo tanto, mas alguma das suas capacidades pode ser debilitada. Estou falando dos Houthis, que estão no Iêmen, é um grupo insurgente, uma organização que luta ali numa guerra sectária civil dentro do país. Eles mostraram um arsenal não muito grande, mas com mísseis balísticos capazes de alcançar Israel e, pior, interferiram na navegação de uma das rotas mais importantes, que é o Canal de Suez, o Mar Vermelho. Afundaram alguns navios que não eram nem israelenses, mas que estavam passando por ali. Mas, quando eles fizeram isso, provocaram resposta tanto de Israel quanto das maiores potências. E isso, eles não têm como combater uma força dessas. Devem sair um pouco debilitado, mas também não vão se envolver mais. A preocupação para eles vai ser o que vai acontecer com o seu patrão, o Irã. Porque sem o Irã, o que será dos Houthis? A Arábia Saudita pode voltar a ajudar a influenciar esse conflito para derrubar os Houthis agora que se eles não tiverem o Irã. Então, chegamos ao ator principal desse conflito, que é o Irã. Talvez para leigos isso não faça sentido, o Irã não era uma peça nessa história, era o ataque do Hamas, é a causa palestina, o Irã não tem nada a ver com isso. Mas aí eu sugiro para vocês assistirem o vídeo aqui, eu já falei disso muitas vezes, por que o Irã precisa destruir Israel, ser um deles. Mas eu falo o tempo inteiro que essa guerra não é uma guerra entre o Hamas e Israel, mas é uma guerra regional, uma guerra entre o Irã e Israel. Não existiria Hezbollah, nós não estaríamos falando dos Houthis, o Hamas não teria a capacidade que tem, porque todos treinados, financiados, equipados pelo Irã. Portanto, o Irã é o protagonista desse conflito. Repito, isso é uma guerra regional, é um projeto regional do Irã contra Israel e, eventualmente, contra outros. Como eu já comentei com vocês brevemente, o Irã, ele sempre usou uma estratégia indireta. Então ele pegava esses grupos todos, Hamas, Hezbollah, Houthis e outros, e fazia eles enfrentarem Israel, eles criarem problemas, eles atacarem a Arábia Saudita, eles agirem. E o Irã
tinha então, né, a possibilidade de negar, falar, olha, não sou eu, e não entrar em confronto direto. Então isso é uma espécie de proteção e uma estratégia de mostrar, olha, tem muitos tentáculos, eu posso te acertar de vários lugares, de muitas maneiras. O Irã faz isso não só porque ele quer destruir Israel, mas porque ele busca uma hegemonia regional. E ele sabe que não tem como ele ter essa hegemonia regional somente vencendo e derrubando e conquistando todos os árabes, que a maioria dos muçulmanos ali na região são árabes. Então ele precisa conquistar os muçulmanos. E a causa palestina serve esse propósito muito bem, porque de repente, se ele defende os palestinos, ele mostra simpatia pelos árabes, pelos muçulmanos, e se apresenta como um líder da região, como um todo. Já que a Arábia Saudita, que o Egito, que a Jordânia não querem mais brigar com Israel, eu então estou tomando a frente, eu estou defendendo os nossos interesses, a nossa identidade islâmica. E esse é um grande apelo para ele então ser a potência hegemônica do ponto de vista da opinião pública. Óbvio que do ponto de vista dos estados ele teria que derrubar o governo da Arábia Saudita e outros, mas esse é parte do conflito que vinha se desenhando até então também. Então o projeto do Irã é um projeto ambicioso, expansionista, que estava indo muito bem, parecia que ele ia destruir Israel. De repente Israel estava coada, com medo existencial, algo que não acontecia há muito tempo, que ninguém conseguia fazer isso, e o Irã, assim, controlando uma rede de organizações atacando de todos os lados. E a mesa está virando. Um ano depois, agora o Irã está na defensiva, está correndo o risco de sofrer um grande ataque que pode mudar tudo, desde o regime dentro do país até o seu programa nuclear, ou até uma guerra regional aberta de grande escala com a entrada dos Estados Unidos. Mas o fato é que o Senado... Um outro ponto importante sobre o Irã nesse momento é a sua situação interna. O líder supremo, Ayatollah Khamenei, ele está numa idade avançada, está doente, e a transição dele não é uma coisa totalmente consolidada e resolvida. Recentemente a gente viu o acidente de helicóptero do presidente do país, que era um dos possíveis substitutos, e estava disputando essa posição com o filho do Khamenei. E o acidente estranho, Raisi morreu, sobrou o filho. Mas isso não é uma garantia de que está tudo resolvido, porque um contexto de tamanha instabilidade como essa, de potencial guerra direta com Israel ou até com os Estados Unidos, faz com que essa transição não seja tão fácil para alguém tão jovem no momento que tem que se consolidar no poder no meio, talvez, de uma guerra. E isso deixa o regime num lugar bastante perigoso, incerto. Um outro fator importante que a gente tem que considerar é o programa nuclear iraniano. Eu não vou me estender completamente porque esse assunto ele é bem complexo, relevante, e nós vamos voltar a ouvir dele, falar dele, então vou preparar um conteúdo só sobre isso. Mas o fato é que o Irã com uma bomba atômica mudaria muita coisa. E a Agência Atômica Internacional acredita que o Irã está muito perto de conseguir essa bomba depois de décadas dessa discussão. E isso é uma ameaça existencial para Israel. E esse fator está na equação de tudo que está se desenhando nesse um ano pós 7 de outubro. Bom, agora então vou falar do outro protagonista dessa história, que é Israel. Como eu já falei para vocês algumas vezes durante esse vídeo, Israel se viu numa situação surpreendente, assustadora, amedrontada, se sentindo ameaçada existencialmente, colocado em xeque o funcionamento do seu governo, a capacidade de defender as forças armadas, o seu prestigioso e famoso serviço de inteligência, o Mossad. Tudo isso foi abalado e a população assustada, chocada com o nível do ataque e tendo que pegar em armas para ir lutar uma guerra. Com o andar deste um ano, as forças de defesa israelenses foram recuperando sua reputação, travaram uma guerra muito difícil dentro de Gaza, com muitos problemas, um conflito complicado, né, de se lutar, e por isso todas as repercussões negativas, e por outro lado obtendo vitórias. Ao mesmo tempo, o Mossad também talvez recuperou seu prestígio totalmente, ou saiu ainda maior com as operações cinematográficas, os ataques mirabolantes, liderança atrás de liderança em lugares que você acha que essas pessoas estariam totalmente seguras, mostrando que o Mossad pode fazer coisas surpreendentes e reativando aquele imaginário e a certeza de que essas instituições sempre conseguem se superar e defender Israel e garantir a segurança de toda a população. Mas, apesar dessas questões positivas, nem tudo são flores. E a divisão interna que existia em Israel, que talvez possa ser apontada como uma das razões pelo sucesso do êxito do Hamas no ataque, ela continua existindo, ela não foi resolvida. Ela está apaziguada ou colocada debaixo do tapete devido a um momento de guerra seríssima. Então o país não está discutindo essas coisas. Já esteve mais unido do que está agora, porque existia um governo de unidade, era meio que inquestionável o que Israel tinha que fazer. Com o passar do tempo, a guerra vai desgastando e já tem vozes que criticam, tem a discussão toda dos reféns, o que fazer com eles, quanto que nós devemos ceder e negociar para obtê-los de volta e assim por diante. Então Israel ainda vai ter que lidar com esse problema, e marcado por uma história de uma grande tragédia. Então é uma divisão que a hora que não tiver mais o confronto, ela pode ressurgir de um jeito talvez mais profundo. O primeiro-ministro Netanyahu, uma figura controversa, e muitos atribuem a culpa de tudo que está acontecendo a ele, o que não é verdade. A gente tem que ser preciso nas análises.
claro que ele causou, ele tem problemas em uma série de outras questões, podemos falar da questão dos assentamentos e outras coisas, mas o fato é que depois do ataque a opinião pública tinha uma visão muito ruim do Netanyahu e queria que ele renunciasse, mas ele recuperou alguma coisa da sua popularidade, mas nada assim que resolveu o seu problema, ao contrário, 75% dos israelenses ainda querem que ele renuncie depois que acabar a guerra. Um outro problema que Israel vai ter que continuar lidando é a questão de Gaza e dos palestinos. Primeiro, como é que termina de uma vez os combates? Se é que termina? Quando que se tem certeza que o Hamas foi eliminado? Quando se resgata os reféns? E se não achar e continua? Enfim, tem uma dificuldade para Israel de entender esse desfecho. E mais ainda, o que vai acontecer com Gaza e como que Gaza será governada? E tem muitas discussões, né? Uma delas é que seria o sonho do Hamas, ele continuar lá. Essa é impossível, Israel vai continuar então no combate até isso não existir. A segunda seria você entregar o comando de Gaza para a autoridade palestina, mas a autoridade palestina tem pouca legitimidade, é fraca também, não sei se ela teria capacidade de governar Gaza, ainda mais dado como Gaza está nesse momento. A outra opção seria uma coalizão de forças árabes para governar aquele território. Aí os países árabes precisam aceitar, não é aceitar financeiro, mas mandando soldados e serem efetivos nessa história. E por fim, tem membros dentro da coalizão do Netanyahu, a extrema direita, que acham que seria melhor Israel ocupar Gaza novamente. Mas eu não acredito que o resto da população de Israel vai ser a favor disso. Talvez uma solução que, do ponto de vista operacional, tático, militar, que vai permanecer, é a criação de certos corredores, onde Israel vai conseguir transitar e patrulhar uma estrada que corte Gaza de um lado ao outro, para Israel ter um acesso para verificar o que está acontecendo. Acho que isso talvez eles consigam. Mas também é super problemático, pressão internacional, é difícil para Israel gerir e continuar com isso, e a opinião pública israelense não deve ser a favor de uma medida dessa. Bom, vamos então falar do último ator importante do conflito, que são os Estados Unidos. Os americanos não são parte direta, eles são secundária, mas eles são uma parte secundária com um poder gigantesco. Então eles são meio que um fiador, eles ficam olhando o que está acontecendo, dependendo dos seus movimentos, tudo muda. E óbvio que o jogo estratégico é tentar atrair ou afastar os americanos desse conflito. Israel, em situações de apuro, quer colocar os americanos para dentro. Os outros países, o Irã e outros, querem tirar os Estados Unidos de dentro. Talvez uma China pense que seja positivo, já que não tem a saída, que os Estados Unidos fique atolado lá dentro do Oriente Médio de novo, num novo conflito, e abandone o seu foco na Ásia com Taiwan. O fato é que muitas forças querem puxar ou repelir os Estados Unidos do que está acontecendo ali. Do ponto de vista dos Estados Unidos, a situação é um problema, né? O conflito é uma pedra no sapato. Os americanos achavam que as coisas estavam apaziguadas, eles saíram do Iraque, saíram do Afeganistão. Nossa, finalmente a gente conseguiu se distanciar um pouco do Oriente Médio, não dependo mais tanto desse petróleo, sou o maior produtor de petróleo do mundo, estou livre e posso focar no pivô da Ásia, e tenho que lidar com a questão da Ucrânia e uma série de outros problemas. De repente ele foi dragado de novo para dentro do conflito, e não é um conflito com qualquer aliado, mas um dos aliados mais sólidos dos americanos, que é Israel, e não é um aliado que os Estados Unidos podem virar as costas, tanto que não viraram, mesmo com as diferenças ideológicas e a polarização sobre essa discussão no mundo inteiro e nos Estados Unidos. O Biden, imediatamente após o 7 de outubro, enviou 2 porta-aviões, e todas as outras vezes também reenviou os mesmos porta-aviões como uma reafirmação para a segurança de Israel, aliança, colocou de pé a tal da coalizão anti-Irã para ajudar Israel. Então os Estados Unidos dificilmente conseguem e podem abandonar Israel e abandonar o Oriente Médio por completo, mas é uma região muito difícil, muito complicada, com experiências muito ruins. Então é uma pedra no sapato dos americanos. Para piorar a situação, tudo isso está acontecendo dentro dos Estados Unidos quando falta um mês para a eleição presidencial, uma eleição super polarizada, onde que pela primeira vez nós assistimos algumas mudanças ideológicas e políticas por parte de um espectro do eleitorado americano. Então os democratas e a Câmara cada vez com posições mais anti-Israel, e um conflito nesse momento pode prejudicar e afetar a eleição dela, uma vez que ela tem que se posicionar ou não. E se ela abandonar Israel, pode satisfazer alguns dos seus eleitores, mas vai criar uma mobilização de uma outra parte de eleitores que é muito simpatizante, entende que Israel é um aliado fundamental, a única democracia no Oriente Médio, em todos os laços históricos, e de cidadãos americanos que são judeus. Ou seja, a
vitória da eleição, ela traz ainda mais cuidado em como lidar justamente no momento que o conflito chega ao seu ponto mais alto depois do dia 7. Talvez agora nós estejamos no ponto mais alto de tensão depois do dia exatamente que aconteceu o ataque do Hamas. Bom, como vocês podem ver, tem muitas coisas que mudaram, que estão sendo impactadas, elas não pararam de mudar, inclusive até quando eu tô, cada dia está acontecendo uma coisa nova, e no dia que eu estou gravando esse vídeo, até o dia dele ser publicado, outras coisas podem mudar. Mas eu acho que tem uma outra mudança aí para nós prestarmos atenção, na escala macro maior de todas, que é a divisão, né, do mundo nos dois blocos e a movimentação do eixo das ditaduras. Se até então era basicamente um grande movimento da Rússia, o ataque do Hamas e a guerra regional com o Irã abre uma segunda frente de batalha e de confronto do eixo das ditaduras com a Aliança das Democracias ou com o Ocidente. E nesse sentido, o eixo das ditaduras vai se fortalecendo e a ameaça e a instabilidade no mundo vai crescendo e vai se desenhando um cenário mais parecido com o que eu sempre tenho dito para vocês da Segunda Guerra, um cenário mais próximo de uma Terceira Guerra, porque nós vamos vendo esses países se ajudando. O papel que o Irã passa a ter no fornecimento de armas, de drones para a Rússia, a ajuda da China ao Irã comprando petróleo, as ajudas mútuas de todos eles, a defesa diplomática e política que tanto Rússia e China fizeram ao Hamas, aos palestinos, ao Irã ao longo desse ano, mostra essa união ganhando mais força, se consolidando, e isso só acontece por causa desse movimento, um movimento regional, mas que tem uma conexão com uma grande força global, com uma tendência geopolítica muito maior. E essa é uma equação num outro nível que a gente tem que prestar atenção, porque isso está nos conduzindo para esse cenário ainda mais instável que eu tenho descrito aqui. E tem vários vídeos no canal, vídeos como a Terceira Guerra Mundial já começou e os 4 países que querem destruir a ordem internacional, e alguns outros e muitas lives que eu comento sobre o eixo das ditaduras e esse confronto entre esses dois blocos que se formaram no mundo de hoje. Bom, é isso, gente. Continuar acompanhando. Não esqueçam de dar like no vídeo, segue o canal.